Março de 2022, nas montanhas de Nasu, no Japão, turistas registraram algo que parecia comum: uma pedra rachada. Apenas isso. Mas não demorou para que as imagens começassem a circular de forma estranha. Monastérios comentaram, fóruns antigos reapareceram, páginas japonesas começaram a discutir uma frase específica: o selo foi quebrado. A rocha era conhecida como Sechoseki, a pedra assassina. Segundo a lenda, aquele lugar não guardava apenas uma maldição. Guardava uma entidade. Uma criatura tão perigosa que sua morte nunca teria sido suficiente. Por quase 1000 anos, o Japão acreditou que algo permanecia preso dentro daquela pedra. Algo inteligente, algo paciente. E quando ela finalmente se abriu, muitos acreditaram que aquilo não era erosão, era libertação. Mas para entender por que uma simples rachadura assustou tanta gente, precisamos voltar séculos, para um período em que o Japão acreditava que certos animais podiam acumular consciência, memórias, ódio, poder. E entre todos eles, nenhum era mais temido que a raposa. Nas antigas crenças japonesas, a raposa nunca foi vista apenas como um animal. Ela era considerada uma criatura liminar, algo que existia entre o mundo humano e o invisível. Os registros mais antigos descrevem comportamentos impossíveis. Raposas observando vilarejos por noites inteiras, pegadas surgindo sem explicação, luzes estranhas aparecendo nos campos antes das colheitas. Com o passar dos séculos, essas histórias começaram a mudar. As raposas deixaram de ser vistas como animais e passaram a ser tratadas como entidades espirituais, kitsunes. Segundo os manuscritos antigos, uma kitsune não nascia poderosa. Ela se tornava poderosa. A cada 100 anos de existência, uma nova cauda surgia. 1, 2, 3, até que o animal deixava de pertencer ao mundo natural. Com cada nova cauda, novas habilidades apareciam. Ilusões, possessão, manipulação de sonhos, leitura de pensamentos, mudança de forma. Mas existia um estágio final, o momento em que a criatura completava 900 anos. Quando isso acontecia, seu pelo se tornava dourado, seus olhos passavam a refletir luz como espelhos, e a 9ª cauda finalmente surgia. Nesse estágio, ela recebia outro nome: Tenko, a raposa celestial. Uma entidade que, segundo a lenda, já não precisava caçar humanos, porque compreendia os humanos melhor do que eles compreendiam a si mesmos. E foi exatamente isso que o Japão acreditou ter encontrado dentro da própria corte imperial. O nome dela era Tamamo no Mai. Os registros descrevem uma mulher impossível. Ela era jovem, brilhante, conhecia música, poesia, política, astronomia e religião. Em qualquer sala que entrasse, se tornava o centro das atenções. Os relatos afirmam que sua pele parecia iluminar ambientes escuros, que sua voz alterava o comportamento das pessoas,
que homens poderosos esqueciam decisões importantes depois de ouvi-la. Mas havia detalhes estranhos. Animais reagiam de maneira agressiva perto dela. Cães latiam sem controle. Cavalos se recusavam a avançar. E existia outro detalhe. Nenhum espelho refletia Tamamo no Mai da mesma forma 2 vezes. Alguns relatos diziam que seu rosto parecia diferente dependendo do ângulo. Outros afirmavam que sombras apareciam atrás dela, mesmo sob luz direta. Ainda assim, o imperador se aproximou. E foi então que os problemas começaram. O governante do Japão adoeceu de forma repentina, sem causa aparente. A corte mergulhou em paranoia. Sacerdotes foram chamados. Astrólogos começaram a investigar. E um nome passou a surgir em sussurros: Kitsune. Existe um detalhe curioso nos registros japoneses. Ninguém acusou Tamamo no Mai imediatamente, porque o verdadeiro medo não era político, era espiritual. Naquele período, acreditava-se que certas entidades podiam assumir forma humana de maneira perfeita, não como uma ilusão, mas como uma infiltração completa. Por isso, sacerdotes foram chamados para realizar um ritual proibido. O objetivo não era descobrir uma traição, era descobrir se havia algo não humano dentro do Palácio Imperial. Os relatos sobre essa noite são fragmentados. Alguns desapareceram. Outros surgem em versões contraditórias. Mas quase todos descrevem a mesma cena. Tamamo no Mai sendo cercada por monges. Orações ecoando no salão. Fumaça ritualística preenchendo o ambiente. E então, algo muda. Os textos dizem que a temperatura caiu abruptamente. As tochas começaram a falhar. E uma sombra apareceu atrás dela. Uma sombra com caudas. 9. O silêncio teria sido imediato. Segundo a lenda, naquele instante, todos compreenderam que a mulher mais influente da corte imperial não era humana. Ela era uma entidade antiga, observando o Japão por trás de um rosto humano. E quando percebeu que havia sido descoberta, ela fugiu. Tamamo no Mai desapareceu nas planícies de Nazu. O governo enviou guerreiros, caçadores, sacerdotes, mas ninguém parecia preparado para aquilo que encontrariam. Os relatos falam de névoas espessas surgindo sem aviso. Homens ouvindo vozes de familiares mortos. Soldados caminhando em círculos por horas, como se a própria paisagem estivesse sendo manipulada. Alguns documentos afirmam que os arqueiros enxergavam uma mulher. Outros enxergavam uma raposa. E havia aqueles que afirmavam ver as duas coisas ao mesmo tempo. A batalha final teria ocorrido ao amanhecer. Os registros descrevem uma criatura gigantesca, coberta por pelos dourados. 9 caudas se movendo como fumaça viva. Olhos refletindo luz vermelha sob a neblina. Os homens dispararam flechas, recitaram orações, tentaram cercar a entidade. Mas o detalhe mais estranho aparece no final dos relatos. Muitos soldados teriam morrido sem ferimentos, como se algo tivesse sido drenado deles.
E quando finalmente a criatura caiu, ninguém comemorou, porque, segundo os sacerdotes, ela ainda não havia desaparecido. No lugar onde a criatura caiu, surgiu uma pedra grande, escura, rachada por dentro. Os monges chamaram aquele objeto de Sessho-seki, a pedra assassina. Segundo a lenda, o ódio da Kitsune era tão intenso que continuou vivo mesmo após sua destruição. Pessoas começaram a evitar a região. Animais morriam próximos da rocha. Aves caíam do céu. Viajantes afirmavam sentir náuseas apenas por permanecer ali durante alguns minutos. Com o tempo, surgiu a crença de que a pedra liberava um veneno espiritual. Mas existe algo curioso. Séculos depois, cientistas descobriram que a área realmente libera gases vulcânicos tóxicos. E é exatamente nesse ponto que a lenda se torna desconfortável. Porque aquilo que parecia impossível possuía um efeito real. Como se o mito tivesse encontrado uma forma de sobreviver dentro da própria natureza. Os monges tentaram selar a pedra diversas vezes. Rituais foram realizados, orações escritas, amuletos enterrados ao redor da montanha. Mas nenhum registro afirma que a entidade foi destruída, apenas contida. Entre todos os elementos da mitologia Kitsune, existe um dos mais estranhos: a Hoshi-no-Tama, a joia da alma. Os antigos textos afirmam que certas kitsunes carregavam pequenas esferas luminosas, às vezes na boca, às vezes flutuando próximas às caudas. Segundo a crença, aquele objeto armazenava parte da essência espiritual da criatura, sua memória, seu poder, sua consciência. Perder a joia significava enfraquecer. Ter sua joia roubada significava submissão. É por isso que alguns estudiosos acreditam que a Kitsune jamais era derrotada completamente, porque parte dela sempre permanecia guardada em algum lugar. E talvez seja exatamente isso que torna a lenda tão persistente. Ela não funciona como uma simples história. Funciona como um arquivo fragmentado, partes espalhadas ao longo do tempo. Símbolos, máscaras, templos, rituais. Como se o Japão tivesse passado séculos tentando lembrar e esquecer ao mesmo tempo. Existe um detalhe que torna a lenda da Kitsune diferente de quase todas as outras criaturas mitológicas. Ela nunca desaparece completamente. Dragões dormem. Monstros são derrotados. Impérios caem. Mas a Kitsune permanece. Séculos depois da morte de Tamamo no Mai, histórias semelhantes continuaram surgindo em diferentes regiões do Japão. Mulheres desconhecidas aparecendo repentinamente em vilarejos. Conselheiros influentes surgindo sem passado conhecido. Relatos sobre figuras capazes de prever acontecimentos antes deles acontecerem. Em muitos desses casos, existe sempre um padrão. Olhos descritos como não humanos. Animais reagindo de forma agressiva.
e a sensação constante de que aquela pessoa parecia observar tudo, como se estivesse estudando os humanos. Alguns monges acreditavam que a verdadeira habilidade da Kitsune nunca foi criar ilusões, mas compreender emoções humanas com perfeição. Medo, desejo, ambição, solidão. E talvez seja exatamente isso que tornou a criatura tão perigosa dentro das antigas lendas japonesas. Ela não destruía reinos pela força, se infiltrava lentamente, aprendia, manipulava, esperava. Por isso, em certos registros antigos, a Sechoseki nunca foi chamada de túmulo, mas de selo. Porque para os antigos sacerdotes, a pior possibilidade não era a criatura morrer, era ela continuar existindo em silêncio. E então, chegamos novamente a 2022. A pedra se partiu. As imagens percorreram o mundo inteiro. Para muitos, apenas erosão natural. Um fenômeno geológico comum. Mas para outros, aquilo parecia diferente. Porque o Japão nunca tratou a Sechoseki apenas como uma rocha. Ela era um selo. E selos não existem para proteger o que está do lado de fora. Eles existem para impedir algo de sair. Talvez seja exatamente por isso que a história da Kitsune continua viva. Não porque as pessoas acreditam literalmente nela, mas porque certas lendas parecem sobreviver ao tempo de maneira estranha. Como se fossem memórias culturais de algo que ninguém conseguiu explicar completamente. E então, chegamos novamente a 2022. Entre em contato conosco. Seja parte da investigação. Durante séculos, o Japão descreveu uma entidade capaz de assumir rostos humanos, manipular emoções, acumular conhecimento por centenas de anos. Uma criatura que não destruía cidades, se infiltrava nelas. Talvez seja exatamente isso que tornou a Kitsune tão assustadora. Ela nunca representou força bruta. Representou inteligência, paciência, manipulação. E talvez seja por isso que sua lenda permaneça viva, mesmo após 1000 anos. Porque algumas histórias deixam de ser apenas histórias e passam a funcionar como avisos. Se a pedra assassina realmente guardava algo, e aquele selo agora está quebrado, onde essa entidade estaria hoje? Você acredita que a Kitsune era uma protetora espiritual? Ou algo muito mais perigoso escondido atrás de um rosto humano? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no arquivo secreto, porque algumas lendas não desaparecem. Elas apenas esperam. O próximo mistério já está esperando.